Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que céu, que terra. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. Aqui a gente defende a intenção do autor e também a gente não briga com os textos, tá? Vamos falar um pouco a respeito de céu e terra. Passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Esse texto é muito usado pelos futurísticos, principalmente pelos protestantes, para defender, né, essa desgraça do apocalipse futurístico. E o que acontece? Jesus Cristo diz, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Já está provado que geração é geração, período de 40 anos, Jesus Cristo se referia àquelas pessoas que estavam escutando a pregação dele naquele momento. Ou seja, daquele momento em diante se contava o tempo de uma geração até que tudo fosse consumado. Tudo, né, tudo fosse cumprido, tudo aquilo que ele pregou, revelou em Mateus 24. Porém, Jesus Cristo continua dizendo ali, né? Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, somente o Pai. E os futurísticos, né? Eles levam isso ao pé da letra, no literal, céu e terra. Então, eles estão achando que é o planeta, que Jesus Cristo estava se referindo ao planeta. Mas o planeta é formado por 3 elementos, aliás, por 4 elementos, ali no livro de Gênesis. Céu, terra, mar e abismo. Nesse contexto se forma o cosmos, tá? E o que a gente conhece por mundo. E na época dos hebreus eles chamavam de universo. O mundo para os hebreus, eu já expliquei isso em vários vídeos, né? O mundo era formado pelo céu, terra, mar e abismo, tá? O que acontece? Nesse contexto é diferente, porque está falando apenas de céu e terra, dentro de uma guerra que iria acontecer em Jerusalém durante a destruição do templo. Eu vou explicar que aqui não tem nada a ver, na verdade tem a ver, mas no sentido espiritual, com o céu celestial, mas não tem nada a ver com elementos. Ali tem a ver com o território, né, e com o próprio templo de Jerusalém. Deixa eu mudar aqui a cena. Vamos fazer esse estudo, vai ser bem rápido, tá? Eu quero fazer esses vídeos agora com 10, 15 minutos, porque eu sei que vídeos longos, né, é muito cansativo, eu sei disso, gente. Então, vou tentar fazer os vídeos mais rápidos, tá? Vamos ao texto, prestem atenção aqui. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa tentativa frustrada de mudar geração para raça infelizmente, é só uma tentativa frustrada. Já foi refutado, não tem como. Aqui Jesus Cristo está falando mesmo daquela geração, apontando para aquelas pessoas. E realmente se cumpriu exatamente dentro daquela geração, no período de 40 anos. E quem tiver curiosidade pode assistir um vídeo lá no canal da Aline, né? Israel com a Aline, que ela tem um vídeo sobre o Templo de Jerusalém, onde eles mencionam as profecias de Jesus Cristo, mostrando claramente que se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo. Até mesmo quem é judeu, né? E aí, de uma forma racional, pegando ali a revelação de Cristo, né, concorda que se cumpriu no ano 70, quando o templo foi derrubado. Então aqui, em verdade, vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteceu, porém, Jesus Cristo continua dizendo assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Ou seja, ele não está falando, ele não está dividindo os eventos, falando que alguma coisa iria acontecer naquela geração e outras num tempo indeterminado, até porque ele fala que tudo iria acontecer naquela geração. Se ele fala tudo, é tudo, não é metade, não é uma parte. O que ele está falando nesses 3 versículos é que tudo iria acontecer naquela geração, porém o dia e a hora ninguém iria saber, né? Porque ele iria vir como o ladrão. E esse céu e terra que iria passar, ele está falando sobre o planeta Terra?
Claro que não. Vamos entender o contexto de céu e de terra dentro da cultura hebraica na época de Jesus Cristo. Nós sabemos que terra aqui faz oposição ao mar, nesse caso é oposição ao céu, né? Terra, território de Israel, fazendo oposição ao céu e fazendo oposição ao mar. O mar, a gente já sabe que é o mundo pagão, tá? Dentro do Apocalipse, quando se fala de mar, se fala do mundo pagão. Quando se fala de terra, se fala o quê? O mundo da circuncisão. Prestem atenção aqui em Apocalipse 14, versículo 3, e Apocalipse 7, versículo 4. Aqui se refere à terra como o mundo da circuncisão. Cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Olha aqui o termo terra aparecendo aqui, tá, gente? E se você pegar o Apocalipse 7 falando sobre os 144 mil também, diz assim: ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Ou seja, tá vendo aqui, ó, quando aparece o termo terra, tá aqui, ó, tá vendo, ó, os 144 mil foram resgatados da terra, tá aqui, ó, são o quê? Os membros das tribos dos filhos de Israel. Ou seja, quando se refere à terra, se fala o mundo da circuncisão, que faz o quê? Um contraste com o mar. E o mar significa o quê? Ali no Apocalipse 17,15 diz: o anjo me disse, as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos, né? Multidões, nações e línguas. Ou seja, o mundo pagão. Terra, o mundo da circuncisão. Mar, o mundo pagão. E o céu, né? O que representa o céu? Representa o quê? O que é celestial. Mas neste caso aqui, a gente tem que entender que o Apocalipse tem o antes e o depois, né, do reino milenar. Antes do reino milenar, Antigo Testamento. Depois do reino milenar, Novo Testamento, tá? E quando se refere ao Antigo Testamento, o céu era representado na terra, através do Templo de Jerusalém e dos sacerdotes. O céu. Então, quando fala assim, céu e terra, está falando o quê? Templo e o território de Israel. Tá? Deixa eu mostrar para vocês melhor isso daqui, através de Isaías, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim, ó, profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Tá vendo que não é para o mundo, tá? Essa profecia aqui né? A profecia foi feita para Judá e Jerusalém. No tempo de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá, houve, olha, preste atenção como ele fala aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Houve céus, e tu, ó terra, escuta, céu e terra, usando o mesmo termo que Jesus usa ali em Mateus 24, céu e terra. Mas como que a terra iria escutar? E o céu? Por que o céu iria escutar? Ali uma advertência que seria dada para o povo de Israel. Conseguiram entender que ele não estava falando do céu celestial e de algo que estava representando o céu aqui no mundo? Ou na terra, mas terra aqui no caso o quê? Israel. Então ele fala aqui, ó, ouve, né? Céus e tu, ó terra, escuta. É o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel, está falando só de Israel aqui, tá vendo? Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Então, se ele está falando de Israel, esse céu aqui e a terra fazem parte do contexto de Israel. Mas no que ele se referia? Se referia ao Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico, tá? Que representavam o quê? O templo celestial e o nosso sacerdote, né, eterno, que seria Jesus Cristo. Então eles representavam isso aqui no mundo, tá? E como a gente pode ter esse entendimento? A gente pode ter esse entendimento aqui, ó, na carta aos Hebreus, quando diz assim: eis porque Cristo entrou não em um santuário feito por mãos de homens,
que fosse apenas a figura do santuário verdadeiro. Então aquele santuário, né, feito por mãos de homens, ali era a figura, a sombra do santuário verdadeiro, que está lá no céu. Mas no próprio céu, ele diz, né, ó, vamos reler de novo, Hebreus 9:24. Eis porque Cristo entrou não em um santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas a figura do santuário verdadeiro, mas do próprio céu, para agora se apresentar intercessor ante a face de Deus. Ou seja, aquele santuário ali representava o santuário celestial no Antigo Testamento, tá, gente? No Novo Testamento é a igreja que toma o lugar daquilo, e a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, no Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém, que foi derrubado, representava o quê? O céu, tá? E então, em Hebreus, mostra o sacerdócio de Jesus Cristo, representado pelo sacerdócio levítico, tá? Diz assim, o ponto essencial do que acabamos de dizer é este. Temos um sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, tá? Que é no céu, né? Erigido pelo Senhor e não por mão de homem, né? Não por homens, né? Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifício, portanto é necessário que ele tenha algo para oferecer. Por conseguinte, se ele tivesse na terra, que terra? Território de Israel, nem mesmo, não, se ele estivesse, né, na terra, nem mesmo o sacerdote seria, porque já existem aqui sacerdotes que têm a missão de oferecer os dons prescritos pela lei. Ou seja, o sacerdócio levítico, né, no mundo era para ser a representação do sacerdote, Cristo, no céu. Tá? Era para ser essa representação do céu. E o templo também. O templo aqui era para ser a representação do templo celestial. Então, quando fala assim, eu estou falando do texto, né, de Mateus 24, quando fala céu e terra passarão, está falando que o templo será destruído e Jerusalém também será destruída, ou o território de Israel vai ser o que? Castigado. E a gente consegue concluir isso aí na carta de São Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 3, quando ele fala ali da vinda de Cristo em juízo contra Israel, as pessoas ali, né, indagando Pedro, né, por causa de Cristo que não tinha vindo ainda, né, e tinha essa ansiedade a respeito da vinda de Cristo. Ele diz assim, entretanto virá o dia do Senhor como ladrão, tá? Eu já expliquei esse dia do Senhor como ladrão, tá lá no Apocalipse 16, quando fala que essa vinda de Cristo como ladrão era representada pelas tropas do Oriente, né, vindo contra Israel. Aí diz assim, ó, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído e os elementos abrasados esses dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Ou seja, o céu ali, ó, abrasado, é o templo de Jerusalém pegando fogo, foi destruído, foi tacado fogo ali no templo de Jerusalém, que representava o quê? As coisas celestiais, deveria, pelo menos, né? E terra, o território ali, né? No caso do Apocalipse, seria a terça parte do território da terra que representa Jerusalém, uma terça parte ali que seria consumida também pela guerra, tá bom? Então, isso aqui que representa, né, o céu e a terra nesse texto aqui, ó, no texto de Mateus 24, tá, gente? Quando Jesus Cristo fala, céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, tá falando que o templo seria destruído, que Israel, né, iria passar pelo castigo, Jerusalém seria destruída, a terça parte da terra seria destruída, mas a palavra dele iria continuar, e foi isso que aconteceu, tá? A palavra dele continuou com a igreja sendo pregada. Pessoalzinho, por favor, se inscreva no canal, tá? Aliás, tem que se inscrever aqui embaixo, no botãozinho aqui embaixo. Quem já é inscrito, vai lá, confirma se continua, né? É muito importante, dá aquele like maroto aqui no vídeo, compartilhe os vídeos, tá? Compartilhe o canal, divulgue o canal, peço por favor, só conto com a ajuda de vocês, tá bom? Também
tem o QR Code aqui, deixa eu colocar para vocês aqui do lado, QR Code com o Pix do canal. Se você quiser fazer uma contribuição para ajudar o meu canal continuar aqui no mundo da internet, tem o QR Code aí com o Pix ou a chave Pix, tá? crismacabelos@gmail.com. Qualquer valor, gente, que você ajudar, né? É aceito de coração, tá? Aqui não tem essa de reclamar porque doou R$1, R$2, não. Qualquer doação é aceito de coração. E também tem a opção do Apoia-se, tá, gente? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Tem essa opção do Apoia-se, aí você faz uma contribuição mensal e também do clube de membros do canal, tá bom? E eu estou aqui, né, já preparando um novo blog, tá? Que eu estou colocando alguns artigos, já estou colocando artigos lá sobre La Salette no meu novo blog. Logo mais eu vou divulgar também o link no meu novo blog, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.